Ilha da Madeira, por muitos considerada como uma pérola do Atlântico. Esta ilha é, sem sombra de dúvida, uma obra divina, abençoada pelo melhor que a natureza pode proporcionar. Mas a Madeira nunca foi assim, nunca foi como a conhecemos nos dias de hoje. A Madeira sofreu nos últimos 47 anos uma mudança, mas uma mudança colossal. Tudo derivado a um homem e a mais ninguém. Esta semana vou-vos contar a história da Ilha da Madeira, ou mais precisamente de um líder que nos deu a Madeira que conhecemos nos dias de hoje, deixando um legado gigantesco que é impossível negar. A sua caminhada política, as polémicas, a sua frontalidade, o seu propósito, a sua presidência foi sem sombra de dúvida fulcral para o crescimento da Madeira e como região autónoma, considerado por muitos como inculto e separatista, mas no fundo ele deu o seu melhor. Ele deu o seu tempo de vida à Madeira e aos interesses que representavam a nossa ilha. Esta semana vou-vos falar de Alberto João Jardim, o fundador da Madeira. Quem é que conversa? Sejam bem-vindos ao canal. Agradeço muito pelo voto de confiança. E como prometido, aqui está. Ok. Sabes quantos inscritos tivemos esta semana? Não? Isto. Isto é para ti. Este é para ti. E este é para ti. Shhh. Ainda não. Tudo teu. Calma. E se tu também quiseres pertencer ao canal, só basta clicar aí no inscreva-se, conteúdo novo todas as semanas. No sábado, pelas 18 horas, vem deixar a pipoca feliz da vida. Mas voltando ao vídeo. Ilha da Madeira, descoberta pelos portugueses em 1419. Apesar de haver estudos que indicam que a Ilha da Madeira já tinha sido habitada anteriormente, foram os portugueses que realmente tomaram as rédeas da ilha e popularam cada canto deste magnífico arquipélago. Mas há um senão. Estas ilhas, até há bem pouco tempo, não passavam de míseras ilhas colonizadas, não passavam de colónias portuguesas. E a mentalidade da população era atrasada, que por muitos séculos viveu num estilo de vida colonial. Não sabiam o que era democracia. Para vocês terem noção, a Madeira era uma terra parada, pobreza por todo o lado. A população vivia apenas do que a terra dava. As pessoas viviam em barracas ou até em furnas cavadas na rocha. A costa norte da ilha só tinha um médico. E havia médicos que só atendiam se da parte do paciente fosse dado algo em troca, como vacas, cabras, galinhas e por aí adiante, em troca de um tratamento médico. Quem não tinha nada disto morria por falta de auxílio médico. O que é carapendiciar? 30% da população dependia da agricultura e da pesca, áreas que seriam o seu único sustento. Só 30% da população tinham acesso à eletricidade. Grande parte da população era analfabeta. Não havia escolas. E como da noite para o dia, 25 de abril de 1974. Esta data foi importantíssima para Portugal, mas ainda mais importante para a Madeira. Ainda sem noção do que realmente se estava a passar, na Madeira as coisas são feitas como normalmente se fazia. Todos tinham medo que a revolução não desse certo e tudo continuou a funcionar como sempre tinha acontecido, chegando ao ponto da censura continuar a atuar por medo de retaliações. Mas tudo veio a se consolidar quando Marcelo Caetano
e Américo Tomás, os dirigentes da ditadura, são enviados para a Madeira como presos políticos. Sim, é verdade. E ficam hospedados no Palácio de São Lourenço. Tipo, assim, até eu quero ser preso. É então que, finalmente, no dia 1 de maio, a população sai à rua na Madeira. A maior manifestação alguma vez vista nesta ilha. Finalmente a Madeira podia respirar, dando à população a voz que lhes tinha sido cortada por séculos. Mas as coisas não foram assim tão simples como se pensa. Após a Revolução dos Cravos, Portugal, incluindo a Madeira, ficou sob o controle militar da MFA, que foi quem pôs fim à ditadura. Era preciso urgentemente formar partidos numa região que nunca tinha tido esse privilégio. Mas quando existe uma liberdade incontrolada, as pessoas acabam por falar coisas extremas e começa-se a propagar ideias demasiado extremistas, tanto à esquerda como à direita. E é aí que as coisas esquentaram. Ou seja, quem acreditava em política de direita era extrema-direita, que quase se igualava ao Estado Novo, ou seja, a ditadura. E quem acreditava em política de esquerda era extrema-esquerda, ou mais propriamente comunista, que começava a ganhar terreno na opinião pública da Madeira. Este não era o caminho certo. Tudo se encaminhava para outra ditadura, quer à esquerda, quer à direita. Era preciso urgentemente encontrar um meio termo. E é aqui que surge Alberto João Jardim, com o movimento Frente Centrista da Madeira, que posteriormente veio se a juntar ao PSD, com o intuito de travar o regresso da extrema-direita, mas também o avanço incontrolável de uma ditadura comunista. É com este movimento que surge o desejo de autonomia em relação a Portugal. A Madeira precisava de se governar a si própria, coisa que nunca tinha acontecido. A Madeira sempre dependeu da autorização de Lisboa para fazer fosse o que fosse. Mas as coisas não foram fáceis. A extrema-esquerda ganhava cada vez mais popularidade, pois usavam a rádio, uma das grandes fontes de informação da população, como propaganda política comunista. E para conseguir travar esse avanço incontrolável da esquerda, forma-se a Flama, que basicamente se concentrava em atos terroristas, tendo como alvo os extremistas de esquerda. Se tiveres curiosidade de ver um dos seus atos em pormenor, eu tenho um vídeo que explica um dos mais audaciosos atos de terrorismo alguma vez vista na Ilha da Madeira. Eram tempos de total descontrole. Ao mesmo tempo, em Portugal são eleitos os primeiros deputados para formar durante um ano uma nova Constituição. E só a 2 de abril de 1976 é aprovada na Assembleia da República a nova Constituição, que define as regiões da Madeira e dos Açores como regiões autónomas e de estatutos próprios. Após 2 anos de controle militar, a 27 de junho de 1976, são feitas as primeiras eleições na Madeira. E a 1 de outubro é dado pelo então Presidente da República, Ramalho Eanes, a entrega do primeiro governo regional de sempre, presidido por Jaime Ornelas Camacho, do PSD Madeira, que apesar de não ser o favorito para exercer a função, foi indicado para o cargo, pois o partido preferia que Alberto João Jardim ficasse como líder parlamentar, pois ainda havia muito que fazer a nível legislativo, com o intuito de atribuir definitivamente à Madeira o direito de controlar as suas próprias competências, como a saúde e a segurança social, e posteriormente a competência do trabalho. Todos os poderes constitucionais foram gradualmente sendo entregues aos madeirenses. A Madeira estava no caminho certo, mas mesmo muito tinha que ser feito. Vendo a crescente postura de líder de Jardim, o PSD Madeira decide indicar Jardim para a presidência do governo regional, pois entenderam que já tinha chegado a hora de impulsionar a mudança e a viragem de ideias na Madeira. E da noite para o dia, Alberto João Jardim passa a exercer o cargo de presidente do governo regional. A Madeira será o que os madeirenses fizerem. O futuro assentará na nossa capacidade para não cedermos aos disparates e às manobras sequiosas de poder ou de consideração social por parte daqueles que, sob capas de direita ou de esquerda,
procuram hoje dividir o que até agora tem estado unido. Substituindo assim o presidente que tinha sido eleito democraticamente, apanhando todos de surpresa, incluindo o presidente da República. Mas pouco ou nada podia ser feito, pois a Madeira era autónoma e quem toma as decisões são a maioria na Assembleia Regional. Alberto João Jardim vem só a ser realmente eleito, com maioria absoluta, no ano de 1978, dando-lhe a tal legitimidade democrática que lhe faltava no seu mandato. Mas passando à frente, no ano que assume o poder, Alberto João Jardim nota que no plano social estava tudo por fazer. A Madeira atravessava um estado de pobreza imenso. Por isso, estava na hora de fazer um plano de concretização da autonomia. Jardim começa por pedir um inventário de tudo o que era preciso fazer na Madeira, de norte a sul, de este a oeste, visitando cada concelho e vendo com os seus próprios olhos a miséria que a Madeira vivia. Vamos fazer um inventário disto tudo. Não só vou fazer visitas oficialmente e fiz conselho a conselho, como vamos só nós aqui com os jipes por aí fora e ver isto como é que está. Jardim decide então arregaçar as mangas e meter as mãos à obra. Jardim pede aos seus assessores para delinearem um plano de alavancagem da sociedade e da economia madeirense. É aqui que surgem os primeiros centros de saúde na Madeira e também a criação de um hospital moderno na Madeira. Era preciso construir escolas e dar educação à população, que não estava ao alcance de todos. Era preciso levar água potável para toda a população, que a grande maioria não tinha. A água que havia era de fontes públicas. A zona sul da Madeira, antes disto, não sabia o que era água canalizada, pois toda a água se concentrava na zona norte. Foram então construídas as levadas para que a água pudesse chegar a todos os cantos da ilha. No Porto Santo, o abastecimento de água ainda era um assunto muito mais sério. Simplesmente não havia água suficiente para a população que lá existia, o que obrigou à criação de uma central de tratamento de água do mar, a fim de tirar o sal da água para torná-la mais pura possível para consumo da população. Da mesma forma, a eletricidade, construindo-se a Central Termoelétrica da Madeira, com o intuito de prestar este bem essencial à maioria da população que não tinha acesso. Na habitação foi também feito um grande investimento, pois era necessário retirar centenas de pessoas de condições desumanas, vivendo em barracas e mesmo em furnas escavadas na rocha. Um desses casos extremos era quem vivia no ilhéu de Câmara de Luz. Foi aqui que surgiu o primeiro bairro social na Madeira, o bairro das Palmeiras, ou mais conhecido como Malvenas. Outros bairros foram surgindo, como o bairro da Nazaré e o bairro da Camacha, e muitos outros. O acesso entre concelhos era terrível. Demorava-se muito tempo a atravessar de uma ponta à outra da ilha. Havia até pessoas com mais posses que usavam barcos para se deslocar, para evitar ter que ir nos caminhos degradados por entre as montanhas. São criadas então novas estradas, todas alcatroadas. A obra mais relevante foi a construção da via rápida, coisa impensável há vários anos atrás, que veio dar finalmente à população uma forma rápida de se mover entre concelhos. Outra prioridade era o aumento do aeroporto, que iria alavancar o turismo na Madeira, e isso tornou-se prioritário após o acidente de 1977, pois a pista era muito pequena. E essa obra só veio-se a concluir no ano 2000, com esta magnífica obra-prima da arquitetura moderna, considerada por muitos como a obra do século. Tudo corria bem. A popularidade de Alberto João Jardim estava no auge. Ele veio dar à população madeirense aquilo que nunca ninguém sequer tinha sonhado algum dia alcançar. E verdade seja dita, muito, mas mesmo muito, foi feito em nome da Madeira, da população e do emprego. Mas como tudo que tem um início, tudo tem um fim. Algo não estava certo. De onde vinha este dinheiro? Como é que ele conseguia este dinheiro para estes investimentos milionários? E é aqui que chega a fatura para pagar. E quem é que vai pagar? Pois, esse mesmo. Os populares. E não vai ser fácil. Verdade seja dita, a Madeira realmente precisava disto.
bem provável que nem tudo era preciso. Mas comparando com a madeira de 1974, com a madeira de 2021, nem parece que vivemos na mesma ilha. Sejam agradecidos. E meus caros amigos, eu vou-me embora, mas a luta continua! E é isto, meus amigos. Por hoje é tudo. A segunda parte deste vídeo vai sair, mas não vai ser ainda. Existe ainda muita coisa para a qual eu não tenho resposta. Por isso, deem-me tempo. Espero sinceramente que tenhas gostado do vídeo. Eu adorei saber coisas que nunca tinha imaginado alguma vez ter acontecido na Madeira. Se gostaste também, inscreve-te no canal, deixa o teu like, segue-me nas redes sociais que estão aí em baixo na descrição e aqui em baixo. Obrigado por assistires e tchau, 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 tchau.